Como criar thumbnails utilizando a ferramenta Flow, uma ferramenta que eu acho um pouco mais sofisticada. Já fiz vídeos aqui no canal ensinando como fazer com Whisk, com ChatGPT, com Grok, direto no Gemini, todas as ferramentas possíveis de criar thumb tem aqui no canal, então caso você ainda não tenha visto, dá uma olhada. Mas hoje a gente vai falar sobre o Flow, que é uma ferramenta que também dá para você fazer vídeo, mas hoje a gente vai focar em thumbnail. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, caso esse vídeo seja útil para você, deixar um like, um comentário, isso me ajuda bastante a difundir a palavra do Didico.ia. E antes que você fale da minha barba, sim, eu sei que eu tenho que cortar a lateral do meu cabelo e fazer minha barba, mas não vai ser hoje, calma, uma hora isso chega. Voltando para o vídeo, aqui é a ferramenta que é do Google Labs. Quem já cria vídeos com o Véu já conhece essa ferramenta há um pouco mais de tempo aí no mercado, né? Mas ela deu algumas aperfeiçoadas, agora também tem o Nano Banana 2 aqui, coisa que eu também já trouxe aqui no canal, dá uma olhada. E aqui é onde a mágica acontece. Veja só. Na hora que você entrar no Flow, eu vou deixar o link na descrição, tá? Caso você não consiga. Você vai fazer seu login aqui com a sua conta do Google. Feito esse login, você vai cair numa tela como essa. Você vai criar um projeto novo aqui e aí você vai começar a brincar com a ferramenta. Tem alguns projetos que eu já fiz aqui. Aqui eu vou utilizar o de Thumbs, que é o que a gente vai apresentar nessa aula. E bora lá. Chegou aqui nessa página, clicou, criou um projetinho novo. Você vai entrar aqui. O que vai acontecer? Você vai ter uma parte de prompt, que lá no chatzinho do Gemini, onde você tem aqui as opções de você criar ou um vídeo ou uma imagem. Essa imagem ela pode ser em paisagem, que é o 16:9, ou em retrato, que é o 9:16, seria a de celular, né, no caso. A quantidade de imagens que você pode fazer de uma vez, então, tipo, você pode criar duas de uma vez, pode criar uma, pode até criar 4 imagens de uma vez só, e a ferramenta que você vai utilizar. O Nano Banana 2, ele é de grátis, então tipo, não vai comer crédito, não vai comer nada, é a que eu recomendo você utilizar. E sem contar que ela teve uma atualização agora com o Gemini 3.1, que ela tá tão boa quanto o Nano Banana Pro, e mais rápida também, tá? Então, beleza. Você pode escolher o Pro aqui também, ou fazer com o Nano Banana. Vamos utilizar o Nano Banana 2, que é o que eu vim utilizando nessas minhas últimas capas, tá? O que acontece? Fiz aqui, arrumei minha ferramentinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um agente lá no ChatGPT que ele cria prompts para mim. Eu já compartilhei esse agente lá no nosso grupo do Telegram. Caso você queira fazer parte, o grupo tá na descrição, o link para você poder fazer parte dele. E caso você queira, não quero fazer parte do grupo, Didico, me manda aí o prompt do seu agente, eu te mando, só você mandar aí no comentário, fala, Didico, me manda o agente aí, eu mando para você, só que você lembra que você tem que fazer uma edição. Pois bem, meu agente criou aqui, da forma que eu pedi, um fundo amarelo, que é a forma que eu estou utilizando agora das minhas thumbnails, né? Não sei se vocês já repararam, quem me acompanha aqui já sabe. E um disclaimer bem importante, muito importante. Eu não sou guru de marketing, eu não sou o cara entendedor de criação de thumbs. Aqui eu estou apresentando uma ferramenta. Eu estou ensinando você a utilizar uma ferramenta. Se minhas capas são bosta, que nem já teve nego que veio falar nos comentários, essa capa tá uma merda, você tem que estudar mais sobre capa antes de querer ensinar. Maluco, eu estou ensinando a ferramenta. Se as capas estão uma bosta, foi porque eu fiz. Uma pessoa mais estudada nessa área de marketing teria feito muito melhor. Então, só para deixar claro. Depois desse disclaimer, voltamos aqui para o nosso agente, tá? Eu estou fazendo elas com fundo amarelinho, bonitinho, estou sempre me mantendo aqui na parte da direita e eu coloco meus títulos, tal, não sei o que. Pedi isso para o ChatGPT, ele criou para mim o prompt, ele gerou, eu joguei aqui esse prompt, né? Então vamos lá, eu vou mandar criar aqui de novo, só para vocês terem uma base de como funciona. Joguei meu prompt aqui, e aí eu preciso de uma imagem de referência, no caso sou eu. Se você usa uma thumb que não vai você na capa, você só manda o prompt. Mas no meu caso, sempre eu vou na capa, para as pessoas saberem quem é o Didico, eu sou o Didico. Então eu venho aqui e seleciono. Eu posso fazer o upload de uma imagem, tá? Subir uma imagem minha, ou vir aqui e procurar nos que eu já utilizei. Tem essa daqui, eu vou utilizar essa daqui, que é a padrão que eu uso pra tudo, e tudo aparece minha camiseta do God of War. Que detalhe legal, hein? Essa camiseta também foi feita usando inteligência artificial.
a imagem que tá nela, tanto dessa quanto do Capitão América aqui. Numa época que eu fazia umas camisetinhas, eu não faço mais, mas ficava bem legal. Subi minha imagenzinha, botei meu prompt e vou mandar gerar. Ele vai gerar as duas ali que eu configurei. Vai fazer no estilo deitado. Enquanto isso, eu vou mostrar as que ele já gerou. No meu caso aqui, ele já tinha feito essa daqui, ele colocou bonitinho, escreveu da forma que eu pedi, com ela em preto, tudo em maiúsculo, só que aqui não ficou legal essa parte aqui do flow, né? Porque não era do jeito que eu queria que ele mostrasse a tela do flow. Então o que eu faria aqui? Eu usaria uma dessas ferramentas. Na lateral eu tenho a ferramenta de corte, eu tenho a ferramenta de caixa de seleção, né? Onde eu posso selecionar aqui onde eu quero editar ou apagar alguma coisa, e ela também tem na forma de laço. Você vê aqui, ó, shape, e ela seleciona aqui onde você fez. Obviamente, eu também tenho aqui pode descartar, eu tenho a ferramenta de caneta, né, e tem a de texto e a de quadrado, onde eu posso ir colocando informações dentro da minha imagem e ir pedindo para ela editar. Eu já vou mostrar como que acontece isso. Por exemplo, nessa imagem aqui, nessa imagem aqui tinha um texto em cima. Eu usei a ferramenta de seleção, pedi para remover o texto, eu só coloquei assim, ó, remova esse título da parte selecionada. Usando essa ferramenta, xablau, ele tirou. E aí depois eu também pedi através da canetinha, coloquei um escrito eita ali em cima, botei um bigode aqui em mim, um monóculo e uma seta e coloquei assim, ó, coloque o bigode no careca e um monóculo conforme o desenho e na parte superior coloque o escrito eita. Escreveu, show de bola, funcionou. E assim a gente foi editando. Essas são algumas das ferramentas que você pode utilizar aqui dentro do Flow, né? Aqui, por exemplo, eu tinha um prompt aqui que eu pedi para gerar sem o texto. Então esse prompt aqui foi com o texto, né? E eu também pedi para ele gerar sem o texto. Ele gerou para mim as imagens sem o texto. E aí eu pedi para mim colocar o texto lá em cima. Então eu vim, selecionei a ferramenta de escrita e coloquei meu texto lá, tipo blá 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 blá. Lembrando que aqui eu tenho seleção de cor, né? Então eu poderia já escrever em preto, o tamanho da minha fonte, né? Tipo, blá 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 blá. E poderia também colocar aqui os detalhes como eu fiz. Mesmo que está escrito aqui em vermelho, eu também consigo colocar, mesmo que esteja em vermelho, por exemplo, onde eu tinha escrito, estava escrito em vermelho. Mas eu passei no prompt assim, ó, coloque o título escrito em preto, em caixa alta, com sombra e quebrado em 2 linhas. E fez. Show de bola, funcionou, ficou bonito, ficou legal da forma que eu queria. Então a gente tem a ferramenta para remover objeto, fazer modificação na imagem, no seu próprio rosto. Aqui ele criou, ficou legal, hein? Essas daqui eu já curti mais. Melhor forma de fazer thumbnails, eu só vou mudar essa tela aqui. E como que eu faria para mudar essa tela? Eu vim aqui, seleciono. Não, essa seleção não ficou legal. Vamos utilizar o laço. Não foi o laço ainda, hein? Cadê? Laço. E aí a gente vem aqui, ó, no mouse. Xablau. Xablau. Ó o bracinho. Corta aqui. Ele meteu um del aqui. Eu nem tenho del, hein? Selecionei a tela e eu também posso mandar uma imagem para ele adicionar aqui. Que é o que eu vou fazer agora. Pô, podia ter tirado a foto antes, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos selecionar aqui a minha tela. Ctrl C. Vamos voltar nessa imagem aqui. Vamos jogar a imagem que eu fiz a cópia. Puta que pariu. Espera aí um segundo. Nós voltamos e aí a gente vai vir aqui. Vamos selecionar o laço. Vamos fazer de novo. Vamos selecionar aqui a nossa tela, não precisa ser perfeito, mas só para mostrar para vocês que também eu posso adicionar imagens à nossa thumbnail, caso não tenha saído a imagem que a gente queria. Imagem. Subir só um minuto, vamos ter a magia da edição de novo. Que é a imagem daquele print que eu fiz e vou falar assim, ó, coloque no monitor essa img em anexo e vou pedir para ele gerar.
automaticamente ele vai fazendo a nossa edição. Então veja que para a gente poder criar as nossas imagens aqui dentro, é muito mais fácil, né? Para poder editar a nossa thumbnail. Então, às vezes a gente quer mudar algum detalhe e ali no chat, às vezes fica meio complicado. Aqui no Flow, não. Aqui eu já tenho as ferramentas necessárias para transformar minha thumbnail em algo extremamente satisfatório e que funciona. Vamos ver como vai ficar aqui essa questão da edição. E ele fez essa edição. Ainda tem um ajustezinho ali que talvez eu faria, modificaria alguma coisa. Não ficou perfeito dentro da tela do monitor, mas já funcionou de um jeito legal. E mais ou menos isso que é o Flow. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se ele foi... como posso dizer? Se ele foi útil para você, espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreve no canal, me siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo.